Unidade 4, Energia, Conservação e Transformação. Aula 14.1, Conteúdo, Reprodução 2. Habilidade: estimular nos alunos o respeito pelo corpo, o próprio e o do outro, e conscientizar sobre a importância de uma vida sexual responsável. Então, boa tarde a todos, queridos alunos e queridos professores presenciais. Hoje nós vamos falar sobre sexualidade. E antes de a gente falar sobre esse assunto, vamos à revisão da aula anterior. Na aula anterior nós falamos para vocês sobre o sistema respiratório. A gente viu a parte anatômica do sistema respiratório. Vimos que ele é dividido em trato respiratório superior, com a cavidade nasal, a faringe e a laringe. E vimos também o trato respiratório inferior, que é composto pela traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, que formam os pulmões. E a gente viu também como que ocorre a troca gasosa e como o sistema respiratório está intimamente ligado com o sistema circulatório. Falamos para vocês sobre o sistema reprodutor, masculino e feminino. Nós observamos as estruturas, vimos para que cada estrutura serve, como funciona, né? A gente consegue ver o sistema reprodutor masculino, e aí onde ocorre a produção dos espermatozoides, do sêmen, e como ocorre ali a ejaculação, e como que isso vai dar um novo ser, né? Vai gerar um novo ser dentro do corpo da mulher, que a gente viu também sobre o sistema reprodutor feminino, ok? E agora a gente vai para o desafio da aula de hoje. No nosso desafio nós temos uma pergunta: quem somos? Então, a gente vai responder a isso na nossa interatividade, né? A nossa identidade, a nossa orientação, se tem a ver aí com o nosso sexo ou é diferente do que eu penso, né? E a expressão também. E aí a gente vai perguntar para vocês quem somos, certo? E agora vamos começar a nossa aula. Então, nosso tema hoje é polêmico. A gente vai falar sobre a sexualidade, né? Sobre a orientação sexual. E aí as pessoas podem ter orientações sexuais diferentes das nossas, ou pode ser igual também, tá? E aí a gente não chama mais de opção, porque opção é algo que a gente muda constantemente, tá? É tipo, hoje eu quero comer um x-salada, amanhã eu vou comer uma pizza. Então, isso é uma opção. Orientação é quando você tem aquela vontade, né? E não é uma coisa que a gente fique mudando, certo? E a orientação sexual é assim, como a gente vai ver no conceito. A orientação sexual das pessoas é discutida constantemente. As discussões são realizadas por diversas áreas do conhecimento, o que torna o tema polêmico e interdisciplinar. Então, a gente está vendo aí sobre orientação sexual aqui em biologia, mas a gente pode ver em outras disciplinas também, porque é um tema polêmico e passa por várias áreas do conhecimento, né? Porque está relacionado aí com o ser humano e com o seu psicológico, ok? E aí a sexualidade humana, ela é um tema que gera polêmicas e muitas controvérsias, uma vez que envolve questões afetivas, papéis esperados e desempenhados em uma sociedade e também comportamentos. De forma geral, ela envolve 4 aspectos. Então, a sexualidade humana, ela vai sendo construída desde que a pessoa nasce, né? E aí, depois que ela passa ali da parte da infância e chega à adolescência, é quando ocorre mesmo a orientação sexual. É um tema que já fica ali na cabeça dos adolescentes, né? Então, quando você é criança, você tem interesse em brincar, né, em correr, em assistir televisão apenas. E aí, quando você vai passando pela fase da puberdade, você começa a se interessar, né? Ou pelo sexo oposto, ou pelo mesmo sexo. Isso vai depender do que você é, tá? E aí, essas questões começam a permear ali a mente da pessoa, né? Que a gente vai chamar de orientação sexual, que cada um vai ter a sua. E aí a gente deve também evitar
os preconceitos. Se a pessoa lá da minha sala de aula tem uma orientação sexual diferente da minha, eu não devo julgá-la, não devo apontar ou chamar nomes, né, fazer o bullying. Eu devo respeitar a vontade das outras pessoas. Eu não tenho as minhas vontades, você não tem as suas vontades? Então, isso deve ser respeitado. A gente não deve apontar na cara das pessoas ou falar coisas que as ofendam, ok? Então, o respeito é sempre muito importante. Você gosta de respeito, então você deve respeitar a outra pessoa também, tá? Então, a gente deve minimizar o preconceito. Então, às vezes, a pessoa tem preconceito com coisas diversas. Tem sempre a piada da sogra, a piada da mulher loura, né? Sempre tem essas piadas. E aí, na sociedade, a gente já tem essas coisas já incrustadas, né? A gente já tem aquilo ali firmado, como se toda sogra fosse ruim, como se toda mulher loura fosse burra. Então, isso já são preconceitos que tem na sociedade. Ou se um rapaz que gosta de outro rapaz, você vai chamar de um nome. Então, isso deve ser evitado. O respeito deve existir sempre. Você gosta de ser respeitado, você gosta das suas vontades serem respeitadas, então você deve fazer a mesma coisa com as outras pessoas, ok? Então, você não deve apelidar, não deve ficar falando, né, algo que vá magoar a pessoa, certo? Então, a sexualidade ela é algo muito íntimo que vai sendo construído lá desde que a criança é pequena, e aí passa pela fase da puberdade e chega na adolescência, e aí ela já começa ali a ter a sua orientação sexual, que pode ser igual à sua ou pode ser diferente, tá? E aí é que eu falo para vocês respeitarem, para a gente respeitar, né? A gente não ficar apontando o dedo na cara de ninguém, nem falando mal dessas pessoas, ok? E aí, como eu falei para vocês, a sexualidade humana, ela é um tema que gera polêmicas. E aí ela vai envolver 4 aspectos que nós vamos ver a seguir. O primeiro é o gênero, primeiro aspecto, que corresponde ao sexo da pessoa. Sendo assim, temos o sexo feminino e o masculino, que é o sexo biológico, né, em que a gente nasce. Temos também aquelas pessoas que nascem com características sexuais tanto de um sexo quanto de outro, que são casos raros, que são os hermafroditas. Então, os hermafroditas, por uma questão genética, nascem com características sexuais tanto do sexo feminino quanto do masculino, mas isso é algo bem raro. Quanto a estes, né, o gênero costuma ser considerado de acordo com as características físicas predominantes. Então, se aparentemente essa pessoa ela é mais feminina, né, disse que o gênero dela é feminino. E se ela aparenta ser mais masculina, disse que o gênero dela biológico é masculino, tá ok? Geralmente essas pessoas só vão descobrir que são hermafroditas quando elas tentam, se for mulher, quando elas tentam engravidar, ou se for homem, quando eles tentam se relacionar com uma mulher ou com um outro homem. Isso vai, na verdade, permear, ela vai tentar descobrir ali se ela é normal ou não, né, o que a gente dita como normal, se é homem ou mulher, quando ela vai se relacionar com outra pessoa que ela percebe algumas limitações, ok? E aí a gente tem os hermafroditas. No entanto, em alguns países são adotados como se eles fossem um terceiro sexo, tá? E aí isso é uma questão, na verdade, cultural. Mas no nosso país nós temos lá na nossa certidão de nascimento, né, o sexo masculino e o sexo feminino, por hora. O segundo aspecto da sexualidade humana é a orientação sexual. Ela diz respeito à atração que se sente por outros indivíduos. Ela geralmente também envolve questões sentimentais e não somente sexuais. Assim, se a pessoa gosta de indivíduos do sexo oposto, falamos que ela é heterossexual ou heteroafetiva. E aí, a orientação sexual, né? Isso vai depender da atração em que a pessoa sente por outra pessoa. E aí, a atração, ela não vai ser só sexual. A atração, ela começa como um sentimento, né? Geralmente envolve questões sentimentais. Assim, se a pessoa ela vai se atrair pelo sexo oposto, a gente identifica ela como
ser heterossexual, né? Como ser heteroafetivo, porque ela está se apaixonando, né? Ou está gostando de alguém do sexo oposto, por isso que chamamos de hétero, que hétero quer dizer diferente, ok? Então, a orientação sexual, ela vai sendo construída juntamente com a sua capacidade, né, de raciocinar ali. Quando você é criança ainda, você não pensa nesses aspectos. Mas conforme você vai interagindo com as pessoas, com a sociedade, você vai tendo ali as suas convicções, tá? Então, cada pessoa vai ter uma orientação sexual. E isso, como eu falei para vocês, é algo muito íntimo. E aí, como eu falei para vocês também, aqui temos as pessoas que são chamadas de heterossexuais, ok? E temos as pessoas que são chamadas de homossexuais. Homo quer dizer iguais. Então, são pessoas que se apaixonam e se relacionam com pessoas do mesmo sexo, certo? Então, às vezes, as pessoas não falam sobre essa orientação sexual ou não têm isso tão claro. Ou porque elas ficam ali em dúvida, por conta da sociedade, por conta de cobranças familiares. Elas têm medo de falar sobre a sua orientação sexual, têm medo de falar ali para o pai e para a mãe que elas têm uma orientação sexual diferente, então elas não falam, muitas vezes não falam e não se relacionam com ninguém, gerando ali até dúvidas da família, né? E aí, isso é uma coisa ruim, porque as pessoas têm que ter a sua liberdade de escolha, tá? Então, orientação sexual é algo íntimo em que ela vai construindo ali quando ela interage com o ambiente, ok? Então, a criança ela convive ali com os pais, depois ela vai para a escola, e ali ela constrói amizades, ali ela começa a interagir com a sociedade, ela começa a seguir ali as regras da escola, já segue as regras da casa, segue as regras da escola, então ela começa ali a interagir com a sociedade como um todo. Ela vai criando amizades também, vai tendo amizades na escola, e aí ela pode ter uma orientação sexual diferente ali do que as pessoas esperam dela, tá? Mas, na verdade, a pessoa ela deve ter direito à sua liberdade. Então, elas não podem ser oprimidas de forma alguma, certo? Então, por isso que eu falei para vocês sobre o preconceito. Não devemos apontar o dedo na cara de ninguém, nem falar mal das pessoas ou falar apelidos, que isso configura uma violência, certo? E aí alguns consideram ainda pessoas que seriam assexuais. Seriam aquelas pessoas que não têm atração sexual, tá? Então isso acontece também. E não é algo que a pessoa saia falando, colocando status no Facebook, no Instagram, né? Isso não é algo que a pessoa saia fazendo cartaz ou escrevendo aí numa blusa que ela é um ser assexual. Então isso é algo também muito íntimo e pessoal. São pessoas que não sentem, simplesmente não sentem atração sexual. E tem outras pessoas ainda, tem essas assexuais que não sentem atração sexual e tem as chamadas de pansexuais. São pessoas que cuja identificação com o outro independe do gênero. Então, ela pode gostar de homem, mulher, né, de qualquer outras pessoas, ok? E aí vai depender do seu gênero, da orientação, do papel e da identidade sexual, ok? E aí são dois extremos, né? Pessoas pansexuais que sentem atração por homens, mulheres, né? Outras pessoas do mesmo gênero, de outro gênero, de outra orientação. E tem as pessoas que são as assexuais, que sentem, na verdade, elas não sentem atração sexual, né? Elas simplesmente não têm esse momento na vida delas, ok? Então, isso também é algo muito pessoal. E como eu falei para vocês, não é algo que a gente saiba. Ah, você conhece o Joãozinho lá da escola fulano de tal? Então, ele é assexual, você acredita? Então,
Isso é muito difícil, né? Não é algo que a pessoa saia falando aí para todo mundo, ok? Então, essas são tipos de orientações sexuais. Há sexuais que não sentem atração sexual, não tem esse relacionamento na vida delas, e os pansexuais, que as pessoas cuja identificação com outra pessoa, né, vai depender do gênero, orientação, papel e identidade sexual. Temos aí um terceiro aspecto sobre a sexualidade humana, que vai ser o papel sexual. Então, o papel sexual está relacionado ao comportamento de gênero que a pessoa desempenha na sociedade. Assim, envolve muitos clichês, como por exemplo, vamos ter aqui alguns exemplos para vocês. Uma mulher feminina, ou seja, que se comporta de forma condizente com o que a sociedade geralmente espera dela. Nesse sentido, ela se maquia, é delicada, entre outras coisas. Então, na sociedade nós temos essas imposições, né? Uma mulher, geralmente ela é cobrada para ser feminina. Então, ela deve gostar de rosa, ela deve gostar de usar salto, vestido, deve gostar de se maquiar, de limpar a casa, de ser delicada, né? Não pode chamar palavrão, tem que ser muito educada. Então, a sociedade tem essas imposições de que toda mulher deve ser feminina, deve obedecer ao marido, deve cuidar dos filhos e apenas isso. Então, essas são imposições da sociedade, né? É um terceiro aspecto em que temos ali um papel sexual, em que uma mulher deve ser feminina, ok? Então, uma mulher que tenha acabado de ter filho, ela deve ser mais bonita, deve se cuidar, para o marido não olhar para o lado. Isso também é cobrado, né? Então, a mulher deve ser feminina, ok? Temos um outro aspecto aqui, a mulher que não é vaidosa e gosta de esportes violentos, ela pode ser masculinizada, isso mesmo. Então, uma mulher que sai dos padrões ali da sociedade, daquela mulher feminina, e que ela não goste de se maquiar, né, de se perfumar, de usar salto, e goste de esportes violentos, ela vai ser masculinizada. Então, ela vai começar a ser vista com maus olhos pela sociedade. As pessoas vão começar a dizer que ela gosta de outras mulheres, que ela não gosta de homens. Então, isso também é um papel que nós vemos muito aí acontecer, um papel sexual que acontece muito na nossa sociedade. Então, a gente está dando esses exemplos aqui para vocês e eu tenho certeza que vocês estão identificando algumas situações que ocorrem aí na vizinhança, até na nossa família mesmo, né? Um terceiro aspecto que nós vemos é o homem chamado de homem delicado. Sensível, então, ele seria afeminado. Então, um homem que não gosta ali de esportes violentos, não é muito masculino, né? Então, ele é chamado ali de afeminado, entre outras coisas. Então, a sociedade também impõe que os homens devem ser mal educados, devem ser grossos, né? Não devem ser nem um pouco afeminados, para que não gere dúvidas quanto à sua orientação sexual, ok? Um outro exemplo que nós vamos ver aqui é o homem rude, viril, que vai ser o dito masculino, é o homem másculo. Então, o homem ele deve ser assim, a sociedade impõe que o homem deve ser másculo, né, viril, masculino, e não ter nenhuma característica dessas femininas que eu citei para vocês. Não pode gostar de se cuidar, não pode gostar de fazer a barba bonitinho, de cortar muito cabelo, porque isso é coisa de mulher, ok? Então, a sociedade cobra esses comportamentos de gênero, né, que a pessoa desempenha aí na sociedade. Então, isso é algo muito complicado. A gente sente essa cobrança, né? Às vezes, já dentro de casa, já sente essa cobrança, e aí você acaba cobrando das outras pessoas também, ok? Então, isso deve ser repensado, porque, na verdade, são muitos clichês aqui. A mulher que deve ser feminina, delicada, uma mulher que não gosta de vaidade, não é vaidosa nem um pouco, ela é masculinizada pela sociedade. Um homem delicado, afeminado, também não é bem visto.
porque ele deveria ser um homem rude, viril, bem masculino, ok? Então, essas cobranças da sociedade, elas vêm ao longo aí de séculos, ok? E aí isso deve ser repensado para que a gente não fique com aqueles preconceitos que eu falei para você, né? Então, se tem uma pessoa ali que ela é diferente, temos ali um menino que é mais delicado, né? Que gosta de outras músicas, que não condiz ali com o gênero dele, que isso tem também, aí a gente começa já a olhar estranho para ele, tá? Então, isso não deve ser feito, porque as pessoas são diferentes. Cada cabeça é um mundo, tá? Eu penso diferente de você, você pensa diferente da professora, do professor, você pensa diferente da sua mãe, então cada pessoa vai ser um mundo. Então, eu tenho a minha concepção de realidade que vai sendo construída ao longo dos anos, com a minha interação com as pessoas, com a minha família, com a sociedade, e isso faz de mim um ser único. Então, cada um vai ser um ser único, e isso deve ser respeitado também, ok? Temos ainda o quarto aspecto, que é a identidade sexual. A identidade sexual que seria a forma como o indivíduo se percebe em relação ao gênero que possui. E aí, temos 2 gêneros biológicos, como falamos para vocês. O masculino e o feminino. E aí, a forma como a pessoa se percebe vai ser a identidade sexual, ok? E aí, quando a pessoa de um determinado gênero se sente mais como se fosse de outro, independente de sua orientação sexual, às vezes até mesmo de seu papel sexual, falamos que ela é transexual. E aí eu falei para vocês, olha só, a gente tem 2 conceitos aqui diferentes. Temos o conceito de orientação sexual, ok? Então, é quando a pessoa gosta de pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes. Ou ainda temos aqui o outro, que é papel sexual, que é aquele que a sociedade cobra. Então, meninos devem gostar de meninas e meninas devem gostar de meninos. Então, esse é o papel sexual. E aí, nós temos um outro conceito aqui, que é o transexual. Os transexuais é quando as pessoas de determinados gêneros se sentem mais como se fossem de outro. Então, é como se um menino nasceu menino, né, biologicamente, e aí ele se sente mais como uma menina, tá? Então, a essa pessoa a gente chama de transexual. Ou quando uma menina nasce, né, biologicamente como uma menina, e se sente como se fosse um menino, tá? Então, a essas pessoas nós chamamos de transexuais, ok? E aí elas fazem parte da identidade sexual, que é a forma como o indivíduo se percebe em relação ao gênero que possui, ok? Então, as pessoas podem nascer com sexo masculino e gostar de pessoas do mesmo gênero. Né? Elas podem também gostar de pessoas de outro gênero. Então, tem pessoas que gostam, né, no caso, que gostam do gênero masculino e do gênero feminino, de se relacionar afetiva e sexualmente, ok? Então, isso pode acontecer com os homens, pode acontecer com as mulheres, certo? Então, isso é uma questão de identidade sexual. E como eu falei para vocês, isso é algo muito pessoal, que vai sendo construído ao longo dos anos. Então, a pessoa vai interagindo ali com a sociedade, interagindo com as outras pessoas, tem a sua amizade, tem a sua família, e ali ela vai construindo a sua identidade sexual, ok? Não é só porque a pessoa anda com pessoas que gostam do mesmo sexo que ela vai gostar também, só porque é para fazer ali parte do grupo, tá? Então, isso é algo muito pessoal que vai sendo construído ao longo dos anos. E aí a gente tem um vídeo que mostra um pouco mais sobre gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Então, prestem bastante atenção.
mundo nasce com um sexo determinado. Os brinquedinhos, a escolha das roupinhas e dos temas de festas infantis embalam a nova rotina dos pais em orientar as escolhas das crianças de acordo com o que a sociedade determina. Assim, segue o momento em que as crianças começam a andar com as próprias pernas e mostrar os primeiros sinais de personalidade em desenvolvimento. Quando ele fala que não gosta de bola e prefere brincar de boneca, o dramalhão logo se instaura no ar. O pai arregala o olho e a perna da mãe bambeia. Mas preferir um brinquedo a outro determina a sexualidade? Senta aí que a gente te explica de uma vez por todas o que é gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Chamamos de orientação e não opção porque não podemos mudar de uma hora para outra. Aqui, podemos classificar 4 tipos de orientação sexual. Primeiro caso, o heterossexual. Ele se sente atraído pelo sexo oposto. Aqui, menininho gosta de menininha e menininha gosta de menininho. Segundo caso, o bissexual. Esse se sente atraído pelos 2 gêneros, meninos e meninas. Tudo é lindo. Terceiro caso, o homossexual. Aqui o amor só acontece se o bonitinho tiver o mesmo gênero que você. Se não for assim, não desce. Nem adianta tentar. Quarto caso, o assexuado. Esse é o caso mais raro. Eles podem apresentar uma orientação romântica para algum dos 2 ou para os 2 gêneros, mas não têm interesse sexual. Agora, passamos do nível easy para o médio de dificuldade. Mas prometo que vai ficar facinho, presta atenção. Como a gente se reconhece perante a sociedade? Podemos nascer com 2 sexos biológicos distintos, masculino e feminino. Sendo assim, a maioria das mulheres se reconhece no gênero feminino e os homens no gênero masculino. Mas existem pessoas que simplesmente não conseguem se aceitar ou se enxergar nessa realidade. Nesse caso, o sexo biológico discorda do sexo psíquico, que é o caso dos travestis, transexuais ou transgêneros. Deu para entender? Então vai um teste rápido para você. O menino que brinca de boneca necessariamente gosta de outro menino? Meninas que fazem judô sentem atração por outras meninas? Homens que não apresentam trejeitos femininos são heterossexuais? Para todas essas perguntas, a resposta é: isso não é da sua conta. Brincadeirinha, a verdadeira resposta é que não tem como a gente saber o que se passa na cabeça de cada um. Mas uma coisa é certa, é preciso respeitar a diversidade. Então, nós assistimos a esse vídeo que esclarece um pouquinho mais, né, sobre esse tema que é tão polêmico, né, que é sobre identidade sexual, orientação sexual. A sua aula continua no próximo vídeo.